O vídeo de hoje é sobre As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Então, gente, antes de mais nada, queria comemorar que eu finalmente tô conseguindo mostrar pra vocês todas as minhas estantes. Na verdade, tem mais algumas pra lá, assim, né, elas vão por ali, mas eu sempre quis mostrar que tinha, sabe, mais do que aparece na minha cabeça. Ó, essas são as estantes do meu quarto. Não sei se esse é o melhor ângulo do mundo pra gravar, mas estou feliz. Vamos falar desse amiguinho aqui, porque ele é muito comprido, tem muita coisa pra falar sobre ele. Eu não quero que esse vídeo fique com trocentos minutos. Eu resolvi que eu ia ler Crônicas de Nárnia, né, lá no passado, mais ou menos em 2008. Tinha saído já o primeiro filme, tava pra sair o Príncipe Caspian, e eu fiquei curiosa, sabe? Eu achei que era uma pegada diferente o Caspian, eu queria ter lido todos os livros antes de assistir ao filme, então comprei na maior crença de que eu ia ler. E eu simplesmente esqueci dele. Eu abri mão dessa minha vontade de ler Crônicas de Nárnia antes de ver o filme, porque, enfim, outras prioridades da vida. Mas eu lembro que eu cheguei a começar a ler. Então eu tinha lido a primeira história, que na verdade, assim, essa coleção ela é muito criticada, inclusive, porque ela não coloca os livros na ordem de publicação, né, do C.S. Lewis. Colocam na ordem cronológica. Então a primeira história é a história da criação de Nárnia, e a última história é a última história mesmo, porque o C.S. Lewis escreveu ela por último, mas as crônicas foram publicadas em ordens diferentes, não é uma ordem cronológica, e dizem que é muito mais interessante ler as histórias de criação de Nárnia, por exemplo, quando você já tem todo um histórico, todo um background aí de conhecimento sobre Nárnia. Isso não me incomodou. Na verdade, eu gostei bastante de ler a história em ordem cronológica pra saber exatamente como as coisas se passaram e tal. Mas, tudo isso pra dizer, né, que eu li a primeira história, depois vinha o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E aí eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, mas nunca tinha terminado. Dessa vez eu falei, chega, eu vou pegar isso aqui, eu vou ler até o final. E eu li. Na verdade, é uma vergonha não ter lido antes, sabe? Porque eu sempre gostei muito da amizade do C.S. Lewis com o Tolkien. Eu gosto muito dos textos acadêmicos do C.S. Lewis. Inclusive, essa edição aqui tem um texto incrível. Mas assim, eu não sentia uma necessidade tão grande de terminar a obra, né? De ler toda a obra completa dele pra entender o que ele queria dizer sobre fantasia, porque eu já tinha pegado um pouco a ideia, né, do que era. Mas dessa vez, né, aproveitando o mês do Orgulho Nerd aí, resolvi deixar a limpo, né, me livrar aí desse karma chamado Crônicas de Nárnia. Então eu vou até tirar nessa coisinha aqui pra mostrar melhor a capa pra vocês, mas acho que todo mundo conhece essa capa porque ela ficou bem popular. Aparentemente davam esse livro de graça, né, em algum, não sei, em alguma loja de cosméticos. Eu não ouvi muito bem essa história, eu comprei ele, devia ter ganhado, né, mas enfim. Pra quem não conhece as Crônicas de Nárnia, não tem muito segredo aqui, é a história desse país, desse lugar. Na verdade, ele é um mundo paralelo, né? Não sabemos, na verdade, se ele é um mundo paralelo, o que ele é exatamente, assim. Mas ele é um outro mundo, um outro país, né? É uma terra que existem muitos outros países encantados, onde bichos falam, enfim, um monte de coisas mágicas ainda acontecem. E esse país foi criado por Aslan, e basicamente a gente vai saber qual é, assim, a vida de Nárnia, né? Quais são as histórias desse lugar e tal. Muita gente associa Crônicas de Nárnia aos irmãos Pevensie, aqueles 4 irmãos que aparecem no primeiro filme, que são o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lucy, né? Lúcia. Mas assim, na verdade as histórias não têm obrigatoriedade de acontecer com eles, tá? Talvez seja por isso que os filmes não funcionaram muito bem. Se criou essa expectativa, né, de sempre ver os irmãos ali e tal. Mas em Nárnia, muita gente aparece, muita gente tá ali. Os irmãos dessas 7 histórias, né, são 7 livros aqui, embutidinhos aqui, né, eles aparecem em 4 só. Uma delas até bem de passagem, assim, né. E não são todos que aparecem em todos os livros, tem muitas explicações por causa disso e tal. Mas o importante é saber que Nárnia é um lugar muito mágico, muito encantado. Existem muitas regras ali em Nárnia que não fariam sentido no nosso mundo, por ser um lugar talvez muito puro e tudo mais. E Nárnia, eventualmente,
é destruída, é reconstruída e tá muito conectada à história dos irmãos Pevensie de qualquer forma. Vou passar bem rapidinho pela história de cada um dos livros. Eu sei que são 7, então, né, não vamos abusar. Mas apesar de serem 7 livros, são 7 livros curtos. Eu não gosto de falar que são livros infantis juvenis, porque o C.S. Lewis já não gostava de falar de livros infantis juvenis, mas eles são livros curtos, relativamente rápidos. As aventuras, elas têm uma pitada de contos de fadas muito forte, né? Porque é uma grande referência do Lewis. Então a gente vai ver uma história acelerada aí no modo de contar. As histórias também são muito aventurescas, né? Então é uma reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta. Então você vai meio que seguindo a história nesse compasso. Ainda assim, a linguagem do Lewis é muito rebuscada. Não que seja difícil de entender, mas ela é muito visual, muito referencial. Ela gosta de criar muitas metáforas, né? Essa linguagem, essa narrativa. O narrador, ele é extremamente interativo. Então ele fala com você, ele conta que ele ouviu essa história de alguém, que ele... Enfim, ele é bem participativo aí no livro. Mas vamos lá, vamos às 7 histórias que estão embutidas aqui. A primeira história é O Sobrinho do Mago, né? Que vai contar as aventuras de Diggory e Polly. Pra não confundir com Cedrico Diggory, tá? Nada a ver. Mas... Diggory e Polly são vizinhos. O narrador vai contar pra gente que essa história aconteceu há muito tempo, mais ou menos quando Sherlock Holmes ainda estava vivo. E Diggory e Polly, eles se metem numa aventura, não vou falar com muitos detalhes assim, mas que eventualmente leva eles para Nárnia. Só que Nárnia ainda não existe, né? Eles são transportados pra lá de uma maneira bem sacana, e quando eles chegam lá, eles veem a criação desse mundo maravilhoso, fantástico. Eles fazem parte desse momento. E é nessa história que a gente vai descobrir várias origens de várias coisas, como por que tem um lampião em Nárnia, né? Sendo que é um país totalmente rural e tal. Como surgiu o armário, né? Que é um ícone, né? Um clássico aí das Crônicas de Nárnia. É uma história muito gostosa e talvez seja a minha favorita. A segunda história é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nessa história, a Nárnia já está criada, já existe há um bom tempo, e ela já foi, digamos que, conquistada pela Feiticeira Branca. A Feiticeira Branca, ela é a antagonista do Aslan, né? Então ela quer ver o Aslan se ferrar. E a gente conhece também os irmãos Pevensie, né? Aqueles 4 que eu falei no comecinho do vídeo, que vão narrar, mais ou menos, vão levar a gente por dentro de Nárnia para entender o que está acontecendo. Esse livro aqui, ele é classicamente conhecido como o livro que você odeia o Edmundo com todas as suas forças. Nunca odiei tanto um personagem quanto o Edmundo, num livro jovem, assim. E eu amo essa história. E ela é perfeitamente traduzida para o cinema. É impressionante, assim, como conseguiram. Pelo menos na minha memória, é perfeito. É um filme muito, muito, muito fiel ao livro. A terceira história, ela é um destaque pra mim. Não sei se ela é a minha favorita, mas ela é um destaque porque ela quebra muito o ritmo da narrativa. Todas as histórias de Nárnia têm um começo, meio e fim muito parecidos. A gente vê, inclusive as mesmas personagens, às vezes, passando por situações parecidas, desafios meio iguais. Nunca é nada muito desafiador. Quando é muito desafiador, é praticamente o fim da história. São aventuras muito parecidas que eles passam, mas não nesse caso. Nesse caso, a história vai ser contada do ponto de vista de outro garoto. É contada do ponto de vista do Shasta. Ele é um menino que mora ali por uma região mais ou menos próxima de Nárnia. Ele tá passando por uma situação bem complicada de escravidão. E ele vai, enfim, fugir com um cavalo falante até Nárnia. Eu gostei muito dessa história, ela quebra totalmente o ritmo. E assim, tem uma coisa que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa mostram pra gente. Mostra, né? No caso é uma história só. Que os 4, né? Pra quem não sabe essa história e tal, não quero dar muito spoiler, mas os 4 irmãos, eles se tornam reis de Nárnia e reinam pra sempre, né? Por muito tempo. Então, nessa história, a gente vai ver a história vai ser contada do ponto de vista de outra pessoa, que não é o vencedor, que não é o fodão, durante esse reinado aí dos 4. E eu gosto muito disso, porque, em geral, a gente tem tanto ponto de vista deles, ou de crianças muito favorecidas, e o Shasta
não é favorecido, ele tem uma vida tensa. O quarto livro é O Príncipe Caspian. Então, depois que a gente tem as aventuras de o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, os meninos voltam pra casa. Eles voltaram magicamente pra Nárnia, eles foram solicitados a voltar pra Nárnia. E a gente vai conhecer a história do Caspian, o Caspian X. O que acontece aqui é que a gente vai ter a história do Caspian se tornando o novo rei legítimo de Nárnia. Ele é o rei por mérito, né, por ascendência, tá? O pai dele foi o rei antes. Só que o tio dele, Hamlet Feelings, assumiu o posto quando o pai dele morreu. O Caspian, ele tá se tornando o futuro rei de Nárnia, ao contrário da expectativa do tio. Eu também gosto muito dessa história, apesar dela não ser tão fiel, né, em relação ao filme, né? O filme não é tão fiel em relação ao livro, porque o Caspian é muito mais velho no filme e rolava um romance ali, tá? O Caspian daqui, ele é uma criança praticamente também, tentando amadurecer. E assim, eu acho que o Caspian é um dos únicos personagens do livro que cresce de verdade, que vira outra coisa. Eu acho que pouquíssimos personagens evoluem nessas histórias aqui. E essa é uma das minhas críticas ao livro, na verdade. O Caspian não. O Caspian a gente vê começar a história como um menino meio perdido, meio inocente, e ao longo do tempo sendo regado por histórias e por conhecimento e por coragem, vira outra pessoa. Eu gosto muito do Caspian, eu acho ele super legal, um personagem muito interessante, até porque ele vai ser o fio condutor das próximas histórias que a gente vai ler aqui. A gente tem o outro, né, o quinto livro é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que vai ser a primeira aventura de nem todos os irmãos, então não são todos os irmãos que são solicitados a ir pra Nárnia dessa vez. Tem lá seus motivos, como eu falei. A gente vai ter um novo menino aqui, o Eustáquio, que é primo dos irmãos Pevensie, que é um saco também, mas ele não é pior que o Edmundo. O Edmundo é o pior de todos, ele é o mais horroroso de todos no segundo livro. Odeio o Edmundo. Enfim, temos aqui uma aventura de piratas, de navios, de terras longínquas. É um livro de aventuras. Talvez seja o livro de maiores aventuras aqui que eles passam, né? Os personagens são apresentados a muitos desafios, a muitas terras diferentes, a muitos lugares diferentes. Tudo sob o comando do Caspian, que tá um pouquinho mais velho. É muito legal também, mas ele já é mais lento. E os próximos contos, né, os dois últimos, vão ser mais lentos também. O sexto, ele vai falar do filho do Caspian. Caspian já está muito velho, e isso faz com que o Eustáquio, que seja o único que volta nesse livro aqui, isso é um pouquinho de spoiler, fique muito chocado com isso, porque quando ele conheceu o Caspian, ele era novíssimo. Vale dizer, a essa altura do campeonato, né, que o tempo em Nárnia não tem uma forma muito definida de passar. Você pode sair de Nárnia e voltar em 5 minutos e ter passado 1000 anos, ou em 3 horas ter passado poucos meses ou poucos anos. Desculpa, eu não falei o título, né? Chama A Cadeira de Prata. E por fim, nós temos a última batalha, que é basicamente um livro de batalha, luta, guerra, personagens do passado voltando. É legal, mas é uma grande batalha o tempo todo, e é isso que você tem que esperar do livro, tá? Depois de ter contado tudo isso pra vocês, vale contar um pouquinho das minhas impressões. Esse vídeo tá comprido, peço desculpas, tá, gente? Mas são 7 livros, né? E eu li numa tacada só e foi muito intenso pra mim. Eu vivenciei essas histórias bastante. Fiquei muito contente com isso, porque acho que é uma coisa diferente de você ter lido quando você era pequeno e você lê agora. Tenho muita vontade de ler essas histórias aqui para crianças, sabe? No futuro, sei lá. Mas eu faria algumas ressalvas. A contação dessa história aqui. Uma coisa que me incomoda muito em Nárnia, e eu já sabia antes de ler o que foi bom, porque não me chocou na hora que eu li, é que existem muitos pequenos preconceitos nessa história. Você tem, por exemplo, o povo Calormano, que é o povo vilão aí contra Nárnia, que odeia Nárnia, odeia os narnianos. E eles são retratados como os árabes. É muito parecido, assim, o estilo de vida dos árabes e dos calormanos. Você tem muitas referências, você tem turbantes, uma pele mais escura, certas tradições, uma crença em outro deus. Me perturba que eles sejam tão vilanizados e que eles sejam tão colocados como os caras maus dessa história, que seja uma coisa tão
polarizada, sabe? Ou é o bem ou é o mal. É uma história muito polarizada, os livros são muito polarizados, então ou você obedece a Aslan ou você não obedece e é jogado pra fora essa história, nada vai acabar bem pra você. E assim, faz sentido isso, né? Porque é uma história bíblica, né? É uma Bíblia recontada aqui. A gente vai ver muitas referências à Bíblia, né? Dá pra reconstruir histórias, né? A partir de referências à Bíblia. Você vai se deparar muitas vezes com questões morais ou questões de discurso religioso que é preciso estar atento. Outra coisa, e essa, infelizmente, quem me contou esse spoiler enorme foi o Neil Gaiman, porque antes de ler Crônicas de Nárnia, eu li este livro aqui, Coisas Frágeis. Ele tem edição em português, inclusive ela tá perdida ali em cima, mas essa aqui tava mais fácil, tá, gente? Desculpa. Até porque são duas edições do português, né? São duas, é dividido em 2 livros, esse aqui é só um. Inclusive, preciso reler. Saudades. Nesse livro aqui, o Neil Gaiman, ele escreve um conto chamado O Problema de Susan. Ele vai contar, basicamente, o final da Susan pra gente. Ele é uma crítica muito comum ao texto do Tolkien, ao texto do C.S. Lewis, porque ele não dá um fim, digamos, digno pra Susan. Então, os próximos 2 ou 3 minutos do vídeo vão ser sobre o final dessa personagem, tá, gente? Porque é uma questão que eu quero discutir com vocês. Então, se vocês não quiserem saber o final da Susan nas Crônicas de Nárnia, pulem esses 3 minutinhos aí até o final do vídeo e estamos conversados. Um problema que eu tenho muito sério é que o Lewis escreve que a Susan não volta pra Nárnia e não tá na batalha final e não ajuda, ela não é mais uma amiga de Nárnia, porque ela converteu-se, né, a interesses mundanos, como maquiagens e garotos e roupas, etc. Lingeries. A Susan, ela já é retratada como uma personagem mais bonita do livro, inclusive uma das melhores passagens, eu acho que tá, se não me engano, no 6º, é no 5º, no Peregrino da Alvorada. É um momento de tensão entre a Lucy e a Susan, porque elas são muito diferentes, são personagens completamente opostas, e elas, digamos assim, meio que mostram a cara a tapa pra gente realmente entender o que se passa aí nessa relação das duas. É interessante essa parte, eu gosto muito, a Lucy é uma das minhas personagens favoritas, e ela brilha muito nesse momento. Mas enfim, é importante dizer que a Susan, ela não merece, né, o final em Nárnia, porque, assim, todos os personagens morrem. Eles vão pra Nárnia para sempre, eles vão morar felizes para sempre lá. A Susan é negado isso porque ela não acredita mais em Nárnia, ela não acredita mais nesses conceitos aí. Eu acho isso super machista, eu acho isso indelicado, eu acho isso problemático, porque as coisas não são assim preto no branco, C.S. Lewis, sabe? Você pode ter interesse em alguma coisa e isso não ditar a sua personalidade. Eu acho problemático também que todo o mal dessa história seja incorporado por uma mulher, em geral uma bruxa, que serve como tentação, como tentadora. Isso acontece muitas vezes aqui. Eu sei que tem referências bíblicas a essa questão, mas é cansativo. Acho que as únicas que se salvam aí são a Lucy e até então a Susana, que depois se perde aí no vento. Eu tenho problemas com essas questões que não vão passar, que não me permitiram dar uma nota máxima pra esse livro aqui. Por mais legal que ele seja, por mais bonito que ele seja, é um pouco complicado me apaixonar completamente por uma história que prega alguma coisa que eu não acredito. Eu sei que o C.S. Lewis, ele tinha suas convicções muito fortes aqui, ele mostra elas pra gente sem nenhum medo, sem nada, mas eu posso discordar delas e eu posso encontrar problemas nelas. Essa história aqui, O Problema de Susan, vai dar um final muito bacana e vai mostrar como é trágico o final de quem fica pra trás, de a quem é negado o contato com Nárnia, né, o contato com a salvação. Leiam de verdade, se vocês gostam da Crônica de Nárnia, mas ficaram irritados com o final da Susan, leiam este conto, né, tá no Coisas Frágeis, se eu não me engano é no primeiro Coisas Frágeis, mas vale ler, vale procurar aí, porque é muito bonito e dá uma solução. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, já sabem,
Curtam, compartilhem, deixem comentários. Vou adorar saber. Vou adorar ler tretas sobre Crônicas de Nárnia. Deixem seus comentários mesmo. Vamos brigar? Não tô brincando. Mas podem fazer vídeos respostas que eu vou adorar muito. E é isso. Beijo. Até mais.